sangue que foi derramado para que nós pudéssemos novamente ter livre acesso ao trono da glória. E nós desejamos, Senhor, te adorar, não somente com os nossos lábios, com os nossos dons, com os nossos instrumentos, com a nossa voz, mas desejamos te adorar com o nosso coração. O Senhor disse àquela mulher samaritana que a hora vem, e já tinha chegado. Por que tinha chegado? Porque o Senhor Jesus já estava ali. O Senhor Jesus já estava começando a cumprir o chamado para o qual Ele foi enviado. Então, através da sua morte, todo aquele que nele crer, aquele que acreditasse nesse tremendo sacrifício, poderia agora ser reconectado ao Pai e adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração não é para o homem, amados. A adoração é para o nosso Deus e Pai. A adoração é para o nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração é para o Espírito Santo. Não é para agradar a igreja. Não é para ter uma bonita e boa música aos ouvidos da igreja. A adoração é para Deus. Por isso, a maior adoração que o Pai recebeu de um homem nesta terra foi Cristo Jesus crucificado, porque Ele veio para obedecer e fazer a vontade do Pai, obediente até a morte, morte de cruz. Ele não se poupou a si mesmo. Esta foi a maior adoração que o Pai recebeu. E o Pai não espera nada diferente de nós, amados. O Pai, como diz Romanos 12, a partir do versículo 1, espera agora que nós entreguemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Porque nós adoramos, porque conhecemos. Nós o amamos, porque sabemos quem Ele é. Não é uma coisa cega, que alguém nos comandou. Nós desejamos fazer. Tragicamente, eu ouvi de uma pessoa esta semana: mas eu não consigo ficar adorando tanto tempo. É muito difícil. Não consigo. Acho, quase que disse, é uma perda de tempo. Eu disse: amado, a adoração a Deus não é porque Deus quer, Ele quer ser adorado. A adoração, ela beneficia nós mesmos. Enquanto nós o adoramos, Ele pode derramar tudo o que Ele tem para nós. A adoração abre este canal de comunicação. E sabe como você pode adorá-lo mais e melhor? Feche os seus olhos e conecte-se a Ele. E deixe fluir do teu coração aquilo que Deus quer. Ele mesmo te visita, Ele mesmo te inspira, Ele mesmo coloca palavras inefáveis nos teus lábios. E assim nós o adoramos em espírito e em verdade. Amados, estamos num tempo muito crítico da igreja. E eu gostaria de ler Mateus 24, 42 e do 42 ao 44, que diz assim: aqui nestes capítulos, Jesus está falando, da vinda do Filho do Homem. 24, 25, versículo 42: portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também apercebidos. É a mesma palavra usada na parábola das virgens sábias e das virgens tolas, a parábola das 10 virgens. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Senhor está nos exortando nestes dias a uma vigilância sem tréguas. Se alguém acompanhou as guerras recentes, a guerra na Ucrânia, as guerras que estão acontecendo aí, aqueles soldados devidamente paramentados, protegidos, com as suas armas em punho, eles não davam trégua, eles estavam sempre atentos, estavam sempre se protegendo, porque eles estavam defendendo a sua pátria, mas também defendendo a sua própria vida. O Senhor está nos alertando, amados, a sermos vigilantes. É um tempo de extrema vigilância. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós cantamos, o controle é Teu, mas infelizmente muitas vezes nós chegamos e dizemos: Senhor, dá licença um pouquinho, e agora eu quero assumir o controle. Ah, meu Deus, se nós soubéssemos, como Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem te pede de beber, tu é que pedirias e eu te daria da água viva. Se nós soubéssemos o que Deus tem preparado para nós, nós jamais assumiríamos o controle da nossa vida, mas entregaríamos o leme deste barco nas mãos do único capitão que saberia manejá-lo em segurança até o reino dos céus. Senhor, ajuda-nos, Pai. Espírito Santo de Deus, venha com teu poder, Senhor, e nos ajude. Nos ajuda a nos rendermos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender o tempo em que estamos vivendo, porque ainda não entendemos, Senhor. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti, porque sim, nós queremos, naquele grande dia, sermos achados no lugar exato, onde o Senhor virá nos buscar. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco. Este culto é para Ti, Senhor. Assuma o lugar que lhe é devido, em nome de Jesus. Aleluia. É verdade. E ouvimos aqui no primeiro versículo lido pela nossa Bispa Cidinha, que Ele virá em uma hora que nós não estaremos apercebidos. Isso é de dar muito temor. Isso nos leva a estar na presença dEle todos os segundos da nossa vida. Isso é maravilhoso, amados. Maravilhoso saber que a qualquer momento, ainda no momento deste culto, neste momento que estamos aqui, Ele poderá vir. Ou talvez na hora do almoço lá em casa, depois do culto. Ou talvez no meu momento de oração antes de dormir. Ou amanhã cedo, quando pegar o carro para ir trabalhar. A qualquer momento, aquele que nos prometeu vir virá e não tardará. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Então cada passo que você der, você diga: eu me arrependo
arrependo, Senhor, por todo o pecado na minha vida. Aleluia. O Senhor, amados, tem sido assim tão poderoso, tão maravilhoso, e tem nos alertado tanto. E aqui na palavra dele, eu nem vou mencionar aonde, para que vocês prestem atenção na leitura, diz assim: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe a ele quem há Deus, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Aceita, Senhor, o nosso arrependimento, o sacrifício da nossa confissão, da nossa humilhação, da nossa vergonha diante de Ti. Porque diante dele, amados, o nosso ser adâmico é como um trapo de imundícia. Ninguém aqui pode dizer que tem algo tão maravilhoso por si só para apresentar a Deus, mas apresentamos a Ele um ser quebrantado, humilhado e contrito. Por isso, se você pode, se ajoelhe neste momento, comece a orar, diga ao Senhor: Pai, eu quero me arrepender, porque eu não sei se depois desse arrependimento o Senhor virá, e eu quero estar preparado para ir contigo. Ore a Deus. Só você e Deus sabe do seu coração. Na realidade, só Deus sabe do seu coração. Ore a Deus, diga ao Senhor que você está arrependido, profundamente arrependido, por todo o pecado que te rondou, que entrou no teu coração, por todo o pecado que você se deixou levar por ele. Fale com Deus, não tenha vergonha dele, diga para ele. Você que nos acompanha pelas mídias, aí na sua casa, se prostre diante do Senhor, vá na presença dele e se humilhe e diga: Pai, Senhor, agora eu te digo pela minha própria vida, Senhor, eu me arrependo. Pai, eu me arrependo, Senhor, por ter abrigado dentro de mim qualquer sentimento, pensamento, que lá no fundo, Senhor, quando eu me dei conta, ele já fazia parte da minha vida, e aquilo não te agradou, aquilo te entristeceu, aquilo te afastou de mim, e eu não estava nem percebendo. Perdoa-nos, Pai. Pai, nós nos arrependemos, eu me arrependo, Senhor. Como ministra do Evangelho, eu me arrependo. Como pastora também desse santo ministério, eu me arrependo, Senhor. Me humilho na Tua presença. Me arrependo, Senhor Jesus, por todo pensamento, por toda palavra, por todo sentimento, por toda atitude, por toda decisão, por toda ausência, por tudo que te ofendeu a Tua palavra, foi contra a Tua vontade. Eu me arrependo, Senhor. Nesta manhã, essa oportunidade que nós não podemos perdê-la em nenhum momento da nossa vida. Não sabemos se a teremos novamente hoje, mas nesse instante eu quero te dizer: Pai, perdoa-nos, Pai. Nós nos arrependemos, nós conhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade, o Teu poder, e nós não podemos andar na nossa própria força, na nossa própria vontade, nos nossos desejos. Nós temos que andar em Cristo, ter um coração santo e puro como o Teu. Por isso que toda vez que o pecado se aproxima do nosso seio, do nosso coração, há um constrangimento dentro de nós, há uma tristeza dentro de nós, por termos cedido a ele, por termos cedido ao pecado, por termos deixado aquele pensamento permanecer, aquela vontade imperar, aquele sentimento ficar. Perdoa-nos, Senhor.
nós nos arrependemos, porque nós sabemos que nós temos um dono, nós temos um Criador, nós temos a Ti que pagaste um preço tão maravilhoso naquela cruz para nos salvar. Não foi com preço de prata e ouro, mas foi com o preço do Teu sangue, sangue puro, sangue carmesim, sangue do inocente, sangue do santo. Pai, nesta manhã nós nos arrependemos. Senhor, não nos deixe como igreja do Senhor, igreja que deseja ser arrebatada, igreja que deseja o reino dos céus. Não nos deixe permanecer no engano. Avisa-nos, Senhor, sim, exorta-nos, chama a nossa atenção. Senhor, acende um holofote bem grande diante de nós. Por favor, Senhor, não nos deixe no pecado, não nos deixe no engano, porque está escrito na Tua palavra que para onde a árvore cair, ali ela ficará. É como nós terminamos que vai contar, não é como nós começamos, como naquele dia que recebemos ao Senhor e vivíamos naquele primeiro amor, mas é como terminamos no dia da Tua vinda, que será em um dia, como foi lido aqui, que nós não saberemos o momento exato, a hora exata. Ah, Senhor, é como nós terminamos que conta. Por isso, nesta manhã, como individualmente, como igreja do Senhor, Senhor, nós nos arrependemos. Nós conhecemos a Tua santidade e o Senhor não pede menos do que isso na nossa vida, como já foi dito aqui. O Senhor espera que aqueles que vão morar no céu, aqueles que vão herdar a eternidade, sejam santos, como o Senhor é santo. Por isso, nesta manhã, nós nos arrependemos de todo o pecado na nossa vida e Te pedimos que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique e que o Espírito Santo de Deus nos exorte todas as vezes que sejam necessárias, para que nós permaneçamos limpos, purificados, santificados e irrepreensíveis na vinda de Jesus. Perdoa-nos, Pai, nós nos arrependemos, desde o mais pequeno até o de mais idade neste lugar. Nós nos arrependemos diante de Ti. Não somos nada sem o Senhor, não temos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Senhor. A nossa dependência de Ti é 1000%. Ela é total e ela é absoluta. Precisamos de Ti, Pai. Socorre-nos, perdoa-nos, no mais santo e poderoso nome de Jesus. Nós Te adoramos com o nosso arrependimento. Amém, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Louvamos ao Senhor. Nós temos agora que continuar na presença do Senhor, louvando com os milagres que aconteceram. Eu creio que a equipe técnica ali já tem preparado. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, só gostaria de avisar que nós costumamos mostrar os milagres do Senhor, porque isso aumenta a nossa fé, isso nos ajuda muito e glorificamos o Senhor ao contemplar famílias sendo curadas. E nós temos aqui hoje um pequenininho também que estava doente e o Senhor o tirou daquela situação, teve misericórdia dele. Então nós nos alegramos e com tudo isso é anunciado que Jesus está voltando. Amém? Então vamos ver agora os milagres. Em Itaboraí, no altar de Itaboraí da nossa igreja, em uma comunidade, foi colocado o decreto de cura e todos os enfermos se aproximaram. Uma comunidade em Itaboraí, Rio de Janeiro.
E o supervisor pastor, supervisor Jackson, perguntava quem estava doente, quem precisava de uma cura do Senhor. Alguém que tivesse problema na vista, dificuldade em andar, diversas situações, e as pessoas iam passando à frente. Eu vou perguntar rapidamente os seus problemas, rápido, para ter explicação, porque depois da oração as coisas mudam, entende? E aí pra gente ter a comprovação, e para vocês entenderem que esse ministério não é uma brincadeira, e que essa mensagem que foi anunciada aqui é muito séria. Ela não ouve nada, nada? As duas não ouvem nada. Surdo e mudo. Amém. Peraí, segura aqui pra mim. Eu vou... Agora ele está fazendo a comprovação se as pessoas estão podendo ver, ouvir. Essa senhora era surda. Abriu um pouquinho a audição dela. Ela ouviu, amados, o decreto de cura. Todos aí ouviram e começaram a surgir os milagres. Os dois? A senhora, qual é o nome completo, a senhora? Deriva Macedo. A senhora tem quantos anos? 55. Qual é a enfermidade que a senhora tem? Eu tenho na visão. O que a senhora tem na visão? Não enxergo da direita e não quase nada também da esquerda. Oi? Eu tenho uma Cardoso de Oliveira. Tem quantos anos? 59. Qual é a enfermidade que a senhora tem? Angina no coração. Angina no coração e mais o quê? 80 anos. Eu tenho problema nos dois braços, nos dois braços, nas duas pernas. Margarete. Margarete de quê? Ribeiro Costa. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 48. Qual é a enfermidade que a senhora tem? Dor lombar. Dor lombar? Eu tenho depressão, eu tomo remédio controlado. Que o poder do Espírito Santo saia da minha mão e vai através desta terra e através de muitas nações e ajude o seu povo e dê a eles novos testemunhos, novos reportes, relatórios, qualquer que seja a posição. Não importa se for uma incapacidade física, aleijado, não problema de mente, surdo, mudo, não importa. Qualquer que seja a condição, enfermidade do sangue, ou tumores dos seus corpos, sangue, açúcar no sangue, rins, pulmões, qualquer que seja a condição. Eu agora levanto a minha mão esquerda profética em direção ao céu e no poderoso nome de Jesus. E eu decreto que o sangue de Jesus cubra todos vocês. Quantos dedos tem aqui? Consegue ver? 2. Opa! 2 dedos. Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? 3. Aleluia, essa senhora foi curada em nome de Jesus. Já podia ver com nitidez. A outra visão, se a senhora sentiu alguma diferença na outra visão? Ah, essa aqui eu tô vendo. Olha, o que aconteceu? Eu tô vendo. Aleluia, aleluia. Glória a Podia ver Deus. dessa visão hoje? A luz não estava vendo, essa aqui estava totalmente. A senhora sentiu, já tinha constatado a cegueira. O médico falou que não tinha jeito? Falou. O tempo a senhora estava assim? Já vai para 4 anos. 4 anos. Eu estava sentindo dor até no joelho. Não está mais? Estava com dor na perna. Aleluia! Que poderoso! E a senhora sentiu algo? O que foi? Ela não podia levantar? Ela não podia? Não estava levantando. E a perna? Vê a perna se está diferente.
Deus. Não podia levantar os braços, não podia caminhar bem. Depois da oração, ela recebeu a cura. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não podia ajoelhar, ela ajoelhou. Glória a Deus. Ela vai tentar ler sem óculos. O que está escrito aí? Ele disse em alto. Toda essa enfermidade, né? E quando pela visão, eu tirei um óculos, né? E olhei para lá. E vi contrário. Porque para longe, né? Visão é fraca. Eu uso óculos. Então, quando eu tirei, eu olhei e eu vi contrário. E a senhora não conseguia ver tudo claro? Não. Sem óculos? Oh, aleluia. A igreja de Itaboraí celebra os milagres do Senhor e nós também. Vamos ficar de pé, amados. Jesus cura, Jesus curou. Vamos dizer: Jesus cura, Jesus curou. Jesus cura, Jesus curou. Jesus cura, Jesus curou. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Podeis sentar, amados. Só queria explicar uma coisa. Muitos milagres estão acontecendo na igreja do Ministério de Arrependimento e Santidade em Itaboraí, Rio de Janeiro. Porque o supervisor pastor Jackson, ele não se cansa de colocar o decreto. Ele vai na praça com a caixinha dele, chama quem está doente, venha, venha. E ele coloca o decreto de cura do profeta Dr. David Warr, na esperança de que aquela oração vai curar o enfermo. E assim acontece. Então, amados, só de ouvir a oração, o Senhor pode nos curar também. E tudo isso para que é? É só para anunciar que Jesus está vindo. Os milagres bíblicos já estão acontecendo e o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui a nossa amada bispa Cidinha Fernandes, que hoje o Senhor a separou para trazer a mensagem aos nossos corações. Amém? Aleluia, amados. Shalom a todos. É uma honra e, ao mesmo tempo, muito temor estar aqui, num tempo como este, em que a nossa responsabilidade como servos de Deus é levar a igreja para a posição para a qual o Senhor a chamou neste tempo. Amados, nós vimos aqui os milagres e nós sabemos que Jesus, a ministração não é sobre isso, mas eu gostaria de trazer. Jesus, quando ele falou da grande comissão, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós sabemos que os sinais seguem os que creem. E estes sinais, estes milagres, não são para nosso entretenimento, nem para nosso deleite. São para testificar de que o Messias está vindo. Quem sabe alguém vendo esses milagres, reconheça Jesus como seu Senhor, reconheça o tempo em que nós estamos vivendo e se coloque
na posição. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós precisamos de Ti, da Tua palavra, precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para nos ajudar nesta hora. Não conseguiremos chegar até o fim sem o Espírito Santo. As 10 virgens eram da igreja, elas eram cristãs, mas somente 5 tinham o azeite de reserva. Somente 5 tinham o Espírito Santo. E somente elas conseguiram entrar naquele grande dia. Senhor, nós precisamos desesperadamente do Teu Espírito Santo. Sabemos que há uma última chuva prometida e nós queremos estar na posição para receber esta chuva, Senhor. Por isso nós te pedimos nesta manhã, ajuda-nos, nós precisamos de Ti, no mais poderoso nome de Jesus. Amados e preciosos irmãos, em todos os tempos, desde o Éden, Deus está visitando, Deus visitou a terra, intervindo, restringindo o pecado, para que o seu plano de salvação da humanidade pudesse ter continuidade. E nós vimos lá no Éden, já vimos muitas vezes esta palavra em Gênesis 3,15. Ali o próprio Deus Pai prega pela primeira vez o Evangelho eterno, quando Ele diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta lhe feriria o calcanhar, mas Jesus, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ali no Éden, Deus visitou, interviu, para que o pecado não destruísse a humanidade completamente. Depois nós vemos no mundo antigo, em Gênesis, nos capítulos 6 a 9, nós vemos a visitação de Deus a Noé, nós vemos a obediência de Noé, o posicionamento de Noé. O mundo inteiro antigo foi destruído. Só 8 pessoas se salvaram, porque entraram naquela arca pela obediência de um homem. Noé e sua família foram salvos. Passou um tempo, em Gênesis 11, a Torre de Babel, novamente uma grande ameaça para que o plano de Deus se estabelecesse, para que o plano de salvação continuasse. Deus veio e interviu novamente. Deus visitou a terra novamente, intervindo no que estava acontecendo ali, e espalhou aqueles homens, confundiu as línguas, para que o pecado fosse restringido. Em Gênesis 12, um pouco mais adiante, nós vemos o chamado de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te ordenar, que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. E o chamado de Abraão tem um detalhe muito importante. Deus prometeu a ele um filho, ele não tinha. E quando Deus deu esse filho, Deus pede esse filho a Abraão. Deus pede que ele sacrifique Isaque. E nós vemos que ele obedeceu até o fim. E ele estava pronto a sacrificar aquele menino quando Deus interviu e disse: Abraão, não precisa fazer isto. Eu já entendi, agora eu sei que você me ama. E Deus o impediu de sacrificar Isaque. E ali
Abraão recebeu já o prenúncio do Salvador, porque quando o Senhor preparou aquele cordeiro que estava, aquele carneiro na verdade, que estava ali no arbusto preso pelos chifres, aquele animal representava Cristo Jesus, que seria sacrificado por nós. Por que ele estava preso pelos chifres? E o profeta do Senhor ministrou para nós. Porque desde antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto. Ele já estava, ele tinha todo o poder e autoridade, mas ele já estava comprometido com Deus, que ele viria e morreria em nosso lugar e nos salvaria dos nossos pecados. Isto é muito tremendo. Então nós vemos depois, em Êxodo 3, o chamado de Moisés e a libertação do povo do Egito. Deus precisava tirar aquele povo do Egito para dar continuidade ao seu plano redentor. Vemos também que em diversos momentos, profetas, juízes, reis foram levantados com o poder de Deus para cumprir os seus propósitos. Até que vem Jesus, a semente da mulher se manifesta. E nós vemos lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, amados, aqui a manifestação, aprove a Deus, na plenitude dos tempos, trazer Jesus, para que este plano pudesse ser cumprido. E Jesus vem, morre naquela cruz, ressuscita, glória a Deus pela ressurreição, porque se não houvesse ressurreição, nós estaríamos perdidos, não é verdade? E depois ele sobe para o Pai. Mas ele havia avisado os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Em Atos 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, ou seja, o nascimento da igreja. Ali a igreja começa com todo o poder recebido do Espírito Santo. E todas as intervenções de Deus na terra tinham como objetivo garantir, preparar e dar continuidade a este plano. E preparar um povo santo para a última grande visitação que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amado, pode colocar para nós o versículo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Que visitação, hein? O Senhor mesmo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Se para preparar este plano,
se para dar continuidade a este plano redentor, Deus visitou muitas vezes a terra, quanto mais para esta tão grande visitação. E amados, em todo tempo, Deus sempre procurou e encontrou homens e mulheres. Se nós olharmos na palavra de Deus, homens e mulheres que ouviram o chamado, creram. Mas não basta ouvir e crer. Eles obedeceram. E esta obediência que vem pela fé trouxe uma obra, trouxe um fruto. E nesses dias que nós estamos vivendo, amados, dias de densas trevas, quando a igreja está adormecida, quando a igreja está entorpecida pelo pecado, pelo mundanismo que tomou lugar dentro das igrejas. Igrejas que parecem verdadeiras casas de show, casas de dança, casas de espetáculo. Onde a igreja está entorpecida, adormecida pela egolatria. O homem precisa ter, poder e ser. As mesmas coisas que Satanás queria. Ele já tinha. Ele já era um querubim da glória, ele já era o sinete da perfeição, ele já era muito formoso, como a Bíblia descreve em Ezequiel 28 e Isaías 14. Mas ele queria ter. Ele queria ter tudo que Deus tinha, a adoração que Deus tinha. Ele queria ser como Deus. Adorado, exaltado acima de todas as coisas. E ele queria poder. Ele queria ter o poder de Deus. E o homem caído, contaminado pelo pecado, pelo veneno da serpente, nasce nesta terra e é incentivado pelo sistema do mundo a querer ter, poder e ser. E infelizmente isto invadiu a igreja. E as ministrações hoje, elas levam os homens a querer ter, poder e ser. E com isso, esta geração perdeu o foco, amados. Esta geração de cristãos perdeu o foco. Está como as 10 virgens, adormecida. Será que Deus encontraria nesta geração alguém que pudesse dizer: eu vou, eis-me aqui, eu te obedeço, Senhor, eu vou deixar tudo, eu vou? Será que Deus encontraria nesta geração um povo santo, um povo separado para Ele? Nas condições em que nós estávamos, não. Então Deus interviu novamente na terra. Deus interviu novamente porque Ele viu que não haveria condições nesta geração de separar um povo se Ele não intervisse. E esta intervenção está diante dos nossos olhos. Deus enviou um mensageiro, o seu profeta, Dr. David Awar,
para gritar, para anunciar uma mensagem que não tem variação, que não muda, que desde que ele começou o seu ministério, nunca mudou. Se nós pegarmos as primeiras ministrações e formos acompanhando na linha do tempo, nunca mudou. E este mensageiro veio para a terra, gritando: o tempo acabou. Prepare o caminho em arrependimento, santidade, justiça. Por quê? Porque o Messias está vindo. Este grito está ecoando por toda a terra, começando pelo Quênia e passando por todos os países da terra, sempre levando a mesma mensagem. E a pergunta que eu fiz lá atrás foi: se Deus interviu em todo o tempo para dar continuidade ao seu plano redentor, será que para esta última visitação, o arrebatamento, ele não interviria? Ele não buscaria alguém que se posicionasse por ele, custe o que custar? Alguém que não iria pregar outra mensagem, alguém que não iria entreter a igreja, alguém que não iria manter a igreja adormecida nos seus delitos e pecados, alguém que iria pregar a verdade, alguém que iria despertar a igreja do sono. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 19, versículos 41 e 42. Lucas 19, 41 e 42. Projetem, por favor. Aleluia. Lucas 19, 41 e 42. Aqui é aquela passagem que nós já conhecemos tanto. E que muitas vezes nós lemos pensando: é para Israel. Mas vamos ler. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Os judeus estavam esperando um libertador do jugo de Roma. Eles estavam esperando que aquele que viria iria libertá-los do domínio romano. Mas Jesus não veio para libertar o homem nesta terra. A paz que ele veio trazer, ele diz: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não vou-la dou como a dá o mundo. A paz do Senhor Jesus, a paz que ele veio trazer, não era para esta terra. E ele continua: mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti, versículo 43, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade. Em outras versões diz: o tempo da tua visitação. Amados, Jesus chora sobre Jerusalém, porque aquele que havia sido prometido estava diante deles, trazendo a salvação eterna, trazendo a paz eterna.
mas eles não o reconheceram. Trazendo um reino cujo rei era ele mesmo, trazendo um lugar de paz, trazendo a verdadeira pátria. Eles estavam aflitos pela sua pátria, mas a verdadeira pátria não é aqui. A nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos neste mundo como peregrinos e estrangeiros. E eles estavam tão cegados pelas coisas terrenas que estavam acontecendo à sua volta, que eles não enxergaram Jesus, o Filho de Deus, que estava bem diante dele. E eu pergunto, amados, há alguma semelhança entre o povo de Israel e a igreja deste tempo? Quem está ouvindo esta voz e está entendendo o tempo da sua visitação? Deus hoje está visitando a terra, visitando esta geração com uma mensagem pura através deste profeta. Uma mensagem clara, transparente, que não tem variação. Não é hoje prosperidade, amanhã um pouquinho de céu, depois um pouquinho. Não, é uma mensagem que não tem variação. Um mensageiro enviado da parte de Deus, cujas mensagens são acompanhadas por milagres, que nós estamos vendo, amados. Ali, na simplicidade das comunidades de Itaboraí, no Rio de Janeiro, aqui perto de nós. Pessoas que não têm condições de ir ao médico, muitas vezes não têm condição de fazer um óculos, muitas vezes não têm condição de comprar um remédio para dor de cabeça. Mas eles ouviram e creram que há um Deus que pode curá-los. Eles ouviram a mensagem e creram que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado e que o seu sangue precioso, derramado naquela cruz, é poderoso para nos salvar e para nos curar. E nós sabemos que estes sinais simplesmente estão ali para testificar desta mensagem. Para testificar para aqueles que não creem que esta mensagem vem de Deus. Em João 3, nós sabemos aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. E o Senhor me trouxe isto agora. E qual foi? Como é que Nicodemos se apresentou a Jesus? Senhor, eu sei que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais se não viesse da parte de Deus. Nicodemos reconheceu pelos milagres, pelos sinais, e foi até Jesus. Mas, amados, nós que estamos ouvindo, nós que estamos vendo, será que nós estamos crendo? E se estamos crendo, estamos obedecendo? O que aconteceu com Israel está acontecendo hoje com a maior parte daqueles que estão nas igrejas. Não estão crendo, não estão, então, como não estão ouvindo, não estão crendo e não estão se posicionando em obediência. Quando nós não cremos, não ouvimos, não cremos e obedecemos, nós não tomamos uma posição. Nós só podemos tomar uma posição naquilo que nós cremos.
quando Jesus e Maria foram apresentar o menino, o bebê Jesus no templo, nós vemos ali que a Bíblia menciona Simeão e menciona a profetisa Ana. Eles estavam ali no templo todos os dias, já eram de idade, mas eles estavam ali. E a descrição que o profeta do Senhor faz da espera de Simeão é assim: todos os dias, Simeão já estava bem idoso, com as vistas cansadas, ele já não conseguia ver muito bem, mas quando ele via um casal entrando ali no templo, com um bebê no colo, ele olhava e ele perguntava: será, Senhor, será que é este? Será este bebê? Porque ele havia recebido uma promessa, que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. E amados, ele recebeu a promessa, e ele agarrou esta promessa, e todos os dias da sua olhos já viram a tua salvação. Amados, todos nós que estamos aqui, todos que estão ouvindo pelas mídias sociais, todos que estão assistindo no YouTube na sua casa, todos nós recebemos uma promessa maravilhosa. João 14, de 1 a 3, que eu amo demais. Jesus disse: olha, eu preciso ir, eu vou preparar lugar para vocês. Mas quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e vou levar vocês comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Será que nós cremos nesta promessa? Amados, eu vou dizer para cada um que está aqui, para mim mesma: é possível nós estarmos na igreja ouvindo a mensagem, lendo a Bíblia, e não cremos que Jesus vai voltar, que haverá um arrebatamento. Se nós não cremos, nós não nos posicionamos, nós não trabalhamos para que isso aconteça. Nós não estamos como Simeão, todos os dias, olhando: será este, Senhor? Será este tempo? Será agora? Senhor, me ajuda a me preparar, me ajuda a ver o que o Senhor está fazendo, me ajuda a entender, me ajuda a te buscar, me ajuda a me posicionar. Simeão pôde ver, e aqueles que são como Simeão, que estão aguardando esta última grande salvação, também agarram esta promessa. E quando veem estes sinais, se posicionam para receber. Repito isto, amados, porque eu peço a cada um: avalie a sua própria vida. Sabe, é muito temível estar entregando uma mensagem aqui, estar ministrando, mesmo porque nós temos recebido mensagens tremendas do profeta do Senhor, da nossa arcebispa. E às vezes eu falo: Senhor, eu não quero só pregar uma mensagem que, quando o microfone for desligado e as pessoas saírem, os irmãos saírem da igreja, eles saiam de lá do mesmo jeito que entraram, sem nem ao menos pensar na sua própria vida e avaliar: Senhor, eu não vou olhar para ninguém. Onde eu estou nesta mensagem?
Onde a minha vida se encaixa nesta mensagem? Amados, o profeta do Senhor tem dito em todos os países onde ele vai, e ultimamente ele tem enfatizado, que esta visitação que nós estamos vendo, os milagres, as profecias cumpridas, tudo o que está acontecendo, essa mensagem pregada, a restauração dos púlpitos, amados, porque os púlpitos das igrejas, do púlpito da igreja, deveria fluir a palavra pura, o evangelho verdadeiro, que liberta, que salva os homens. Isso já não estava acontecendo. E esta mensagem veio para restaurar o púlpito, mas não somente restaurar o púlpito, para restaurar o sacerdócio, que estava caído, pregando outro evangelho. Paulo fala de um outro Jesus, o apóstolo Paulo fala de um outro evangelho que viria, e ele já chegou, e já está entre nós. E quando esta mensagem vem, a pergunta é: como nós devemos nos preparar? Como nós nos preparamos? E recentemente o profeta do Senhor trouxe uma mensagem muito clara e específica sobre como fazer esta preparação. Vamos abrir em Isaías 66. Isaías 66. Dos versículos 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei, diz o Senhor, é este, 2 pontos. O aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Vamos agora para Mateus 5, ali nas bem-aventuranças, né? Mateus 5, nós vamos ler 1 ou 2 versículos ali. Aleluia. Versículo 8. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é o 4. O 5. Bem-aventurados os mansos, ou os humildes de coração, porque herdarão a terra. Os puros de coração, porque eles herdarão a terra. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, esta mensagem está nos dizendo que nós precisamos nos preparar. Quebrantado, um coração arrependido, um coração que busca Deus, que se humilha na presença de Deus.
Quando eu falo de pureza de coração, de mansidão, de humildade, de contrição de coração, isto não está no homem. Isto é a natureza de Cristo. Esta é a natureza de Cristo. Nós não temos isto em nós. Mas tem uma coisa importantíssima. Jesus morreu naquela cruz para nos regenerar, agora a sua imagem e semelhança, para nos tornar novas criaturas, para nos fazer de filhos da ira, filhos de Deus. Então, em Cristo, através do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, eu posso ser puro de coração, ser manso e humilde e ser contrito, arrependido, quebrantado. Amados, por mais que qualquer um de nós aqui possa fazer, não importa, pensa em alguma coisa muito grande que um homem ou uma mulher possam fazer nesta terra. Nada, nada, nada vai nos dar esta nova vida. A nova natureza, ela só é encontrada quando nós nos rendemos aos pés da cruz, morremos com Cristo, agora ressuscitamos com Ele. Não é isso que Romanos 6 fala? Aquele que com Ele morreu, com Ele também ressuscitou. Tudo de Deus para nós foi colocado em Cristo Jesus. E a nova vida também. Outro ponto que fala aqui, nós lemos em Isaías, que treme da palavra de Deus. Ou seja, você ouve a palavra de Deus e aquilo mexe no seu coração. Quando você lê, você fala: Senhor, Jerusalém perdeu o tempo da sua visitação. Senhor, Israel não te reconheceu. Pai, por favor, Senhor, me ajuda. Eu quero reconhecer o tempo da minha visitação. Esta visitação, amados, é individual. Quantos habitantes Jerusalém tinha? A Bíblia só menciona 2, que estavam no templo, aguardando a salvação de Israel. Outro ponto muito importante, eu li aqui no começo do culto, sobre a vigilância. Nós precisamos estar vigilantes, amados. Nós precisamos estar posicionados, vigilantes em todo tempo. Não dormir. Não é que você não vai deitar na sua cama e nunca mais vai dormir. É não dormir espiritualmente. Sair desse torpor, sair deste sono em que a igreja está inserida. E não consegue reconhecer o tempo da sua visitação. Muitos questionam: este profeta isso, esse profeta aquilo, isso, aquilo. Sabe por quê que tem tantos questionamentos? Porque não param para ouvir a mensagem. E eu aconselho a todos: ouçam a mensagem, ouçam as instruções. Ouçam. Quando João Batista veio, pregando o batismo de arrependimento, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, para o povo de Israel. Ele era o precursor do Messias. Ele estava preparando o caminho, endireitando o caminho para a vinda do Messias. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou, mas Ele está vindo aí, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias.
Deus enviou este mensageiro neste tempo, amados, quer nós gostemos ou não, para preparar o caminho para a vinda de Jesus, para o arrebatamento. E nós precisamos ouvir a instrução. Quando nós entramos num voo, por mais que nós já viajamos 500 vezes, a aeromoça está lá, as portas se fecham, antes que o avião decole. Ela passa todas as instruções do voo, certo? As máscaras, as boias salva-vidas, as portas de emergência, aonde está a iluminação. O que você deve fazer com aquela máscara? Coloque primeiro em você, se tiver alguém do seu lado, uma criança, um idoso, depois você coloca nele, primeiro você. Porque se você morrer, você não tem como ajudar o outro, né? Então, as instruções são dadas por quê? O piloto decola pensando, hoje eu vou derrubar esse avião? Claro que não. Ninguém quer que o avião caia. Mas se por acaso acontecer, talvez alguém possa se salvar. Se parou para ouvir a instrução, se atentou para os detalhes e disse, eu sei como agir. Eu fui instruído, então eu vou agir desta forma. Agora, a gente olha, né, a maioria dos passageiros está distraído, conversando, colocando seus fones de ouvido, buscando o filme que vai assistir. Não está prestando atenção. Na hora que acontece um acidente, nem sabe como se chama, quanto mais como reagir. Amados, a igreja está assim. E o profeta do Senhor disse, olha, a igreja está como um grande navio. Esses grandes navios de cruzeiro, que dentro dele tem todo tipo de diversão, para todos os gostos. E este cruzeiro, alguém paga muito dinheiro para entrar nele, e vai fazer uma longa viagem, viagem dos sonhos. Muitos economizaram muitos anos para fazer aquela viagem. Não, eu mereço, eu trabalhei muito tempo. E entra naquele cruzeiro e agora eu vou me divertir. E está lá nos bailes, nas festas, nos jantares. E aquele navio ele está indo a todo vapor, a plena velocidade. E assim como aconteceu com o Titanic, ninguém esperava que um iceberg estaria bem ali na frente e que aquele navio ia se arrebentar contra aquele iceberg e ninguém se salvaria. Ou não sei se salvou alguém. Terrível acidente. O profeta do Senhor disse, a igreja está exatamente como esse povo dentro deste navio. O navio seria o mundo, a igreja, nós, os homens na terra, andando, nos divertindo, fazendo as nossas coisas, sem perceber que este navio está indo a velocidade extrema para o abismo. Nós precisamos tomar consciência, amados, do tempo que nós estamos vivendo. Ele alerta também que faz parte da preparação nós sermos mais estáveis na nossa santidade. Ou seja, não é um dia eu sou santo, outro dia, um dia eu estou assim, outro dia eu estou assado. Temos que ser santos em todo o tempo. Porque nós não sabemos qual vai ser o dia ou a hora. Não é verdade? Outra coisa, sermos mais constantes na nossa salvação. Meu Deus, é incrível o número de pessoas
que vacilam. Você pensa que já entendeu, que já está caminhando, pum, vacila. Daqui a pouco, pum, vacila. O Senhor está dizendo, vamos ser constantes na nossa salvação. Você ouviu, creu, obedeceu, está caminhando rumo ao céu. Não desista, não pare, continue. Estar mais alertas em rejeitar os enganos, as distrações deste mundo. Ter uma obediência inabalável. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Uma obediência inabalável a Deus e às suas instruções. E amados, somente o Espírito Santo pode gerar em nós esta preparação. Mas como é que eu recebo a instrução do Espírito Santo? Caçando borboletas? Me distraindo em todo o tempo? Claro que não. Este posicionamento, amados, ele é individual. Ninguém vai subir agarrado no pé do marido, no pé da esposa, no pé do pastor. Ninguém. Aquele que estiver preparado vai subir. O que não estiver, vai ficar. Simples assim. É simples assim. Eu quero compartilhar com os amados, ouvindo essa ministração que eu estou aqui trazendo, um pequeno trecho para os amados, ela é muito maior. Eu me lembrei que há muitos anos atrás, lá na casa da nossa arcebispa, durante a adoração, o Senhor me trouxe, o Senhor ele faz umas coisas comigo assim, ele traz coisas, exemplos do dia a dia. Ele exemplifica com coisas que a gente vê, que a gente sabe. Acho que é claro que é para mim mesma, né? Para que eu possa crer e para que eu possa compartilhar com os amados. E nós estávamos ali adorando ao Senhor e falando, né, do Espírito Santo que está sendo derramado e estávamos ali muito mergulhados nesta adoração e eu estava de olhos fechados ali adorando e de repente o Senhor trouxe diante de mim uma esteira de produção. E não era uma esteira de produção qualquer, era uma esteira de produção que tinha aqueles bicos para evasar qualquer tipo de líquido. Iogurte, suco de laranja, água. Naquela esteira são colocadas vários vasilhames, várias garrafinhas, uma após a outra, enfileiradas. E em cima daquela esteira tem um outro, vou chamar de aparelho, que eu não sei o nome, que tem aqueles tubos que estão conectados ao tanque principal, onde o líquido está armazenado. Então alguém liga um botão, aquela esteira começa a andar, aquele aparelho lá em cima começa a se mover, e as garrafinhas, uma por uma, vão passando, estão ali posicionadas debaixo daqueles tubinhos, e elas vão recebendo a porção daquilo que está sendo evasado. E na época o Senhor falou comigo sobre o iogurte. Cada garrafinha vai recebendo a porção do iogurte para ela se tornar uma garrafinha que vai passar pelo controle, vai receber uma tampinha e vai passar pela inspeção, pelo controle de qualidade e vai ser aprovada para a venda. Não é assim? Amados, e o Senhor me mostrava uma garrafinha
que naquela fila ela tinha tombado. Quando chegou a vez dela, o líquido foi derramado. Mas ela estava virada na esteira. Ela continuou vazia. E a esteira continuou. E quando chegou lá na frente, ela foi descartada. Porque ela foi reprovada. Outra garrafinha, ela estava no meio do caminho, assim, o tubo estava aqui, ela tinha um pouquinho da borda dela embaixo do tubo, mas ela não estava completamente embaixo do tubo. Então ela recebeu, uma parte entrou dentro dela, outra parte foi derramada na esteira. Esta também foi reprovada, porque ela só recebeu uma parte, ela não estava completa. Amados, esta visitação que Deus está derramando, este último derramar do Espírito Santo, para receber, eu e você, estas garrafinhas de iogurte que estão sentadinhas aqui, que estão nos ouvindo, precisam estar exatamente na posição. E alguém pode me perguntar, que posição é esta? Só o Espírito Santo pode te dizer. Amados, está chegando o tempo das virgens sábias. As virgens nécias pediram azeite, não pediram? Parece até, quando eu li pela primeira vez, sem nenhum entendimento, parece até que as virgens sábias eram anticristãs. Elas, que cristãs são essas? Que as outras 5 pedem um pouquinho e elas não dão. Não é que elas não queriam dar. Elas não podiam dar. E as nécias foram comprar o azeite falso dos que vendiam. Porque o verdadeiro azeite, as virgens sábias adquiriram como? Na presença de Deus, buscando a Deus, sendo cheias do Espírito Santo. E isto, amados, só eu e você podemos fazer, ninguém pode fazer por nós. Decidir como gastar o nosso tempo, só nós podemos fazer, ninguém pode fazer por nós. As escolhas que nós fazemos, ninguém pode fazer por nós. Então está chegando o tempo, quando nós devemos nos posicionar em Deus. Dizer, Senhor, eu não sei como, eu não posso, eu não entendo muitas coisas, mas faz em mim, Senhor, aquilo que só Tu podes. E Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia, louvado seja Deus. A salvação é individual e nós precisamos da capacitação do alto, amados, para receber. Mas quando nós falamos em salvação, a pergunta é: salvação do quê? Porque eu já recebi Jesus, eu já sou salvo, eu já declarei que eu sou filho de Deus. Salvação da morte eterna. Salvação da ira de Deus, que será derramada depois do arrebatamento. Amados, Jesus, está escrito dele, que ele nos livra da ira vindoura. Aquilo que aconteceu com Jesus naquela cruz, era o que estava preparado para nós, nos nossos pecados. Mas quando Jesus veio e assumiu a nossa dívida, pagou a nossa dívida com a sua própria vida, nós então fomos redimidos e agora podemos receber a salvação desta morte eterna, deste castigo eterno. Isaías 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Então, amados, a escolha é nossa. Ninguém pode escolher por nós. Quantas vezes nós vemos pais e mães muito fiéis a Deus, que buscam a Deus, que ensinam seus filhos nos caminhos do Senhor, mas em um momento os filhos se desviam, vão para o mundo, não querem mais saber de Deus. Quantas vezes? Ou seja, até um tempo o pai e a mãe puderam conduzir, mas chega um momento em que aquele filho, aquela filha, precisam buscar de Deus a direção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esta visitação, amados, que está acontecendo na terra, está anunciando a chuva do Espírito Santo. A chuva, a última chuva que foi prometida. Vamos lá para Hebreus 6. Hebreus 6. Versículos 7 e 8 nós vamos ler. Aqui, o autor aos Hebreus está nos alertando dos perigos espirituais. No versículo 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que é que ele está dizendo aqui? A chuva do Espírito Santo está sendo derramada sobre todos, não há exceção. Porém, há aqueles que recebem esta chuva. A terra do coração produz espinhos e abrolhos. E há aqueles que recebem esta chuva, e a terra do coração produz erva útil, produz fruto. E esta terra é abençoada. Amados, nós sabemos. Quem está acostumado a lidar com a terra, ou conhece alguém que lida com a terra, ou já teve um jardim na sua casa, um canteiro de horta, sabe? Está aquela seca terrível, você está lá você precisa regar todos os dias aqueles canteiros, mas chega um momento em que a chuva cai, e cai abundantemente. Aquele canteiro que parecia que estava morrendo, as plantas revivem, né? As plantas ficam viçosas. Mas é exatamente neste mesmo momento em que a chuva cai com força, e por muitos dias, que nós vemos que todo tipo de praga começa a brotar. Não é assim? E aí, o que é que nós temos que fazer? Arrancar, para que a praga não danifique aquela horta. Ou seja, quando o Espírito Santo for derramado, amados, que tipo de terra eu e você estamos sendo? O Espírito Santo já está sendo derramado. Que tipo de solo? Nós somos o solo que produz espinhos e abrolhos? Ou o que produz erva útil para aquele que está trabalhando esta terra, que é próprio Deus? Amados, vamos clamar a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus nos instrui a pedir, que Ele nos dará. Se o vosso filho, se
pede pão, por acaso você vai dar uma pedra para ele? Jesus pergunta. E se você, sendo um homem que é mau de coração, o homem é mau por natureza, não vai dar uma pedra para o seu filho? Quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito Santo se você pedir? O que nos falta? Nos posicionar debaixo do tubo para receber. E sabe o que nos empurra da esteira? Sabe o que nos faz ficar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora? Sabe o que nos faz tombar ali naquela hora? As nossas escolhas, as distrações do nosso coração, aquilo que nos rodeia e que nós deixamos tomar conta de nós. Que o Senhor nos ajude. Não vamos ficar passivos, amados. Não vamos perder o tempo da nossa visitação. E a obediência à palavra de Deus é chave nesta hora, amados. Ouvir a instrução e obedecer. Nós precisamos ouvir a instrução e obedecer. Caso contrário, nós estaremos sujos naquele dia. Vamos lá para 1 João 3,3. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Nós cremos nesta bendita esperança que nos foi anunciada. Então veja o que é que João, o apóstolo João, diz aqui. Ele está falando, de que quando Jesus se manifestar, nós o veremos como Ele é, e nós haveremos também de ser, porque nós seremos como Ele é. E no versículo 3 ele diz: e a si mesmo se purifica todo o que tem esta esperança nele, assim como Ele é puro. Então, se nós cremos nesta bendita esperança, a nossa responsabilidade pela nossa própria vida é nos posicionar para naquele grande dia sermos encontrados vestidos e não nus, purificados e não sujos. Amém? Vamos nos levantar, amados. Os adoradores quiserem se posicionar em nome de Jesus. Aleluia. Repita comigo esta oração. Precioso Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, que fala de Israel, que perdeu o tempo da sua visitação. Senhor Jesus, Tu estás visitando a terra, neste tempo, nos meus dias. Por isso eu peço, Senhor Jesus, ajuda-me, enche-me do Teu Espírito Santo. Eu não quero perder o tempo da minha visitação. Precioso Senhor Jesus, Tu morrestes naquela cruz para me dar vida, e vida com abundância. E esta vida com abundância não é para esta terra, é na eternidade com Deus. Ajuda-me a focar, ajuda-me a crer, ajuda-me a andar em arrependimento, em santidade, em justiça.
a me purificar todos os dias, a ser manso e humilde de coração, a ter um coração quebrantado na tua presença. Ajuda-me a estar vigilante, a ser obediente e a me posicionar como aquela terra abençoada que vai receber esta chuva e vai produzir frutos dignos para o nosso Deus e Pai. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, das minhas escolhas erradas, dos meus posicionamentos inúteis, que me levaram para longe de Ti. E eu te peço, Senhor Jesus, lava-me no Teu precioso sangue. Estabelece a Tua palavra no meu coração, de tal forma que quando eu ouvir esta palavra, eu trema na Tua presença, eu tenha temor, e ela gere em mim a mesma obediência que Jesus teve, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus, o dia se aproxima. Me perdoa porque eu ando tão distraído com tantas coisas, mas eu te peço, ajuda-me a crer cada vez mais nesta bendita esperança, que é a sua vinda para levar o teu povo, um povo santo, um povo separado, que irá passar a eternidade contigo e alegrar o teu coração. Eu quero, Senhor, que a minha vida, desde aqui e agora, seja uma alegria para Ti. Ajuda-me, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Eu quero dizer, não mecanicamente, mas eu quero dizer, Senhor, com fé, que eu nasci de novo, pelo poder daquela redenção tremenda. Eu nasci de novo, pelo poder do precioso sangue de Jesus. Eu recebi daquela cruz as minhas vestes limpas, de linho finíssimo, resplandecente e puro, com as quais eu vou entrar no glorioso reino de Deus. Ajuda-me a caminhar nesta terra, nos dias que ainda me resta, em santidade, crendo que o Senhor não me deixará, jamais me abandonará e me ajudará até o último dia. Obrigada, Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos aqui, cada um, Senhor, que repetiu esta oração, que não seja uma oração mecânica. Cada um que ouviu esta mensagem, que não é minha, Senhor, é a Tua palavra, que nos foi ministrada através do Teu profeta. Senhor, tudo recebemos de Ti, e das Tuas próprias mãos nós recebemos e Te devolvemos. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Cada uma destas vidas que aqui está, pertencem a Ti, Senhor. Cada uma das vidas que estão nos ouvindo,
pertencem a ti. Todas as almas dos homens são minhas, diz o Senhor. E eu te peço, Pai, que cada um se posicione, bata até que o Senhor abra, peça até que o Senhor dê, para receber esta chuva. Que o coração de cada um seja esta terra fértil, Senhor. Que quando o Senhor derramar a chuva do Espírito Santo, produza fruto, e fruto de vida eterna, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um. Que o Senhor sobre cada um levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de cada um. E nos dê a sua paz. Esta paz que é o próprio Senhor Jesus, o príncipe da paz. E só Ele pode nos dar. Que a graça de Deus Pai, a misericórdia de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, seja real na vida de cada um de nós. Que cada passo que nós dermos nesta terra seja unido a Ele. Que estejamos unidos a Ele, recebendo a porção de cada dia. Sabe quando você está carregando um celular e aparece ali que só tem 1% de bateria, o tubinho está vazio, você corre e coloca na tomada que você vai precisar do seu celular, de repente começa a ficar verdinho, até que fala 100% cheio. Que o Senhor faça isto em nós. Vamos nos plugar ao Espírito Santo. Não importa quantos % de bateria nós temos. Ele é poderoso para nos encher e nos capacitar até o grande dia, quando o Senhor virá nos buscar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.